Olá, meu nome é Denise Mercedes, eu sou do 100 anos de literatura e hoje eu vim falar da minha experiência de leitura do livro do Primo Levi, É Isto um Homem? Esse livro é um livro muito profundo, muito forte e muito belo. Eu gostei muito de ter lido. Nesse livro, Primo Levi nos narra o tempo que ele passou no campo de concentração de Auschwitz entre 1944 e 1945. Uma das coisas que ele fala logo no início foi como foi imperioso para ele, naquele momento que ele sai do campo de concentração, escrever sobre essa experiência. E é muito interessante que ele fala isso não só como um processo de liberação pessoal, mas para tornar os outros participantes dessa experiência, para nos tornar participantes disso que ele viveu e milhões de pessoas viveram, não é? O livro é muito belo e muito poderoso porque ele faz exatamente uma reflexão não só, né, pessoal, mas porque ele faz uma reflexão sobre a condição humana. Os prisioneiros, assim que chegavam no campo, eles eram destituídos de todos os elementos da sua identidade. Eles eram destituídos das suas roupas, dos seus pertences, dos seus cabelos, da possibilidade de falar que lhes era negada. Eles não podiam perguntar nada, não sabiam o que ia acontecer com eles, né? E também do seu nome. Todos os prisioneiros passam a ser um número, né? E uma só palavra para descrever aquela sua existência: Häftling. Häftling é a palavra alemã para prisioneiro. Durante todo o livro, o Primo Levi vai fazer uma reflexão muito interessante sobre a relação entre linguagem, memória e a possibilidade, né, de narrar, de falar, de escrever, de nomear essa experiência. Num determinado momento ele diz: era preciso inventar novas palavras para descrever o que era aquela fome crônica que nós passávamos, aquela dor crônica, né, aquela incerteza sobre o futuro, ou melhor, a certeza da morte associada à incerteza sobre o porquê continuar vivendo. O livro então é muito belo e ele vai girar em torno de todas essas questões. Tem um capítulo que eu achei muito belo e que sintetiza várias dessas questões, que é um capítulo no qual ele conta um encontro que ele tem com um rapaz chamado Jean, e o Jean lhe pede que lhe ensine o italiano. Então o Primo Levi não sabe muito bem o que fazer, ele lembra, né, de um canto de Ulisses na Divina Comédia do Dante, e ele começa, né, a narrar o canto da morte de Ulisses, e ele começa a ler esse canto, a falar, e nesse processo ele vai se lembrando de muita coisa, ele vai falando, né, do quanto aquele canto na verdade representa muito do que ele está vivendo, do que ele viveu, e é muito bonita essa passagem, né? Ele tenta dizer também para o Jean: eu não sei se eu consigo te explicar o que são essas montanhas, eu não sei, são as minhas montanhas. É muito bonito, o livro como um todo também é muito belo, recomendo demais.